Olá pessoal, hoje o canal está completando 2 anos e eu estou muito feliz, não só por isso, porque isso já é uma grande bênção, mas porque hoje meu irmão vai participar numa live comigo, o Carlos. É muita imaginação, né? Carlos. E às 7h30 da noite a gente vai falar da Fratelli Tutti. Eu e ele vamos começar pontuando algumas coisas principais que a gente acha importante do tema. E ao longo dos dias que seguirão, a gente vai fazer mais lives sobre ela. Aí sim, entrando no ponto a ponto, né? Ele tem uma visão muito boa, ele me ajuda muito, ele é uma pessoa bastante esperta, né? Para fazer conexão. E ele ajuda muito nisso, já ajuda no canal desde esses 2 anos, desde o início, né? Mas eu quero começar esse vídeo, então, pedindo a intercessão de São Pedro, já que hoje a gente vai defender a cadeira dele, né? A gente vai defender o Papa, porque esse canal defende a fé católica e jamais vai se negar a defender o Papa, vocês vão entender, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa é uma oração para pedir a proteção à Igreja e ao Papa, tá? A festa de São Pedro é 29 de junho. São Pedro, a vossa fraqueza humana vos levou a negar por 3 vezes o bom mestre, mas as vossas lágrimas de arrependimento vos alcançaram o perdão. Ó grande santo, dai-me a graça de vencer nas minhas fraquezas humanas, e fazei que a vossa fé e o vosso amor para com Cristo sejam para mim estímulo que me leve a vos imitar. E assim, imitando-vos na fé e no amor a Cristo, tenho a certeza que quando eu morrer, vós me haveis de receber de braços abertos na porta do reino do céu. São Pedro, abençoai o Papa, protegei toda a Igreja, confirmai os irmãos na fé. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em agradecimento ao meu anjo da guarda por todo esse tempo que ele me acompanha e inspira, eu rezo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês que talvez vocês não saibam, quer dizer, talvez não sabem porque eu não contei, tá? Mas eu queria dizer que o mês de outubro é um mês muito importante para mim, espiritualmente. É um mês que estão vários santos de devoção, inclusive vários deles estão aqui, né? Tá São Francisco ali meio escondidinho ali em cima, tá desregulada essa câmera aqui. E tem Santa Terezinha, tem Santa Teresa d'Ávila, tem Nossa Senhora do Rosário, né? E isso enriquece muito esse mês para mim, por quê? Porque despida de qualquer pretensão. No dia 13 de outubro, há 2 anos atrás, em 2018, eu recebia muito caridosamente do meu pároco uma homilia que ele fez nas vésperas das eleições. A gente estava naquela briga de cão e gato, né? A sociedade não sabia mais se encontrar, os amigos já estavam se separando. Espero que agora já tenha passado, já tenham voltado a se falar, mas foi um tempo de muitas e muitas divisões e ele fez uma homilia belíssima que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês verem qual foi o primeiro vídeo. Até o meu jeito era diferente, né? Como a gente vai modificando, né? Espero que para melhor, né? Aí eu deixo para vocês. Mas esse vídeo foi despretensioso. A única intenção que eu tinha com ele era divulgar a palavra do padre, né? Eu sempre fui muito assim encantada com os sacerdotes. Eu acho o máximo o que eles fazem, né? Literalmente o que a gente fica cavando para fazer na conversão, que é necessário evangelizar, eles tiram com a mão, literalmente com a mão, nos sacramentos do inferno, né? Eles tiram no ato lá do sacramento da penitência, né? Na confissão e na Santa Comunhão, né? São eles que consagram o corpo vivo. Então, para mim, sacerdote, nem adianta que eu não vou falar de sacerdote aqui no canal, não vou falar mal do sacerdote, e o Papa é um sacerdote, então vocês nunca vão ver isso aqui no canal, não tem como. Eu posso talvez fazer alguma crítica, dizer que eu acho que poderia tal e tal coisa ter sido feita, mas eu já tô correndo risco quando eu faço isso, né? Já tô me colocando em risco. Então, se um dia vocês me veem colocando em risco, é porque algum motivo maior tem para eu ter superado esse medo de me colocar em risco de falar de um sacerdote. Então, eu queria partilhar com vocês as últimas graças que me vieram
a partir do dia 13, né? Porque no dia 15 de outubro, 2 dias depois, eu vi que teve muita visualização esse vídeo dele, muita gente se inscreveu no canal, eu não tinha vídeo nenhum meu, e eu falei, essas pessoas estão buscando o quê? Né? Elas estão buscando palavras de sabedoria, elas estão buscando o magistério da igreja, porque ele na homilia dele defendia o Vaticano II, né? Falava da importância das Sagradas Escrituras para nos orientar e falava do erro, do perigo dos movimentos comunistas, né? Da ideologia marxista dentro da igreja. Então, eu achei que Dom Estevão se identificava. Então, eu fui de um sacerdote ao outro. Então, esse canal é ligado aos sacerdotes, né? No meio disso tudo, né? Ano passado eu ganhei uma Nossa Senhora da Rosa Mística. Se vocês não sabem, eu já até falei, citei aqui, pesquisem o que significa as 3 rosas, estão ligadas a 3 tipos de sacerdotes. Ganhei da minha vizinha sem ela nem saber que eu rezava pelos sacerdotes. Ela faz imagem, também já falei isso aqui, ela pinta imagem muito bem. E a imagem que eu tenho lá embaixo, que vocês já viram em alguma live, acho que é a live da novena de Santa Faustina, aquela imagem foi ela que pintou e me deu. Quando ela chegou com aquela imagem, eu fui pesquisar e aí eu falei, bom, Deus ele vai confirmando, né? Ele vai confirmando. E essas confirmações não pararam aí. Eu queria contar para vocês o que me aconteceu no dia 1º de janeiro desse ano. Eu guardei até aqui, por quê? Porque quando essas coisas acontecem, o bom é a gente silenciar, né? Mas tem um certo momento em que você começa a entender que a graça não te pertence, que a graça ela tem que passar por você. Porque se você quer ser um com Cristo, então Cristo se doou, né? Então você não vai ser um para você. O que te acontecer, você vai dividir com teus irmãos. Foi assim com a história do arco-íris, que eu já contei aqui, mas eu vou passar de novo para quem está vendo alguma coisa sobre esse canal pela primeira vez agora, né? Mas no dia 1º de janeiro, dia de Nossa Senhora da Paz, né? Dia de Nossa Senhora, rainha, né? Da igreja, mãe de toda a humanidade, é o dia que se comemora a paz nela, né? A paz que ela veio trazer com seu filho. Essa paz que não é pacifismo, como a igreja nos ensina, mas é a paz de tê-lo, né? De encontrá-lo e segui-lo. Eu estava na manhã vendo o filme de quem? Santo Inácio de Loyola. Por quê? Tava aquele alvoroço da querida Amazônia, né? Aquilo tudo acontecendo e eu pensando, meditando, rezando, né? O Papa é o primeiro jesuíta, né? Os jesuítas colonizaram, ajudaram a colonizar, a cristianizar, na verdade, a América, né? Especialmente aqui no Brasil fizeram um trabalho belíssimo. E eu vi na querida Amazônia esse resgate, porque foram expulsos, né? Por conta de Marquês de Pombal, e aí entra a maçonaria. Então eu vi nisso um resgate de uma missão dos jesuítas. E isso me veio na cabeça. Passou outubro, novembro, né? Várias coisas aconteceram nesse ano. E aí dezembro, o último dia de dezembro, eu falei, eu preciso ver o vídeo, o filme de Santo Inácio de Loyola, e fui ver no dia 1º. Quando eu cheguei para ver o filme, eu tive que parar porque eu ia numa missa que é perto da minha casa, não é a missa da minha paróquia, mas eu gosto muito, que é uma igreja de Santa Terezinha que tem perto da minha casa. E como o meu pároco estava de férias, não ia ter a missa do dia 1º, e aí eu fui nessa missa. Olha como é que são as coisas. Eu parei o filme de Santo Inácio de Loyola no momento em que o caderno pessoal dele, o diário dele, é apreendido pela Inquisição, para que ele visse. Santa Teresa também comenta sobre ele, né? Dá glória a Deus pela vida do Padre Inácio, como ela chama. E ele teve esse livro dele, essas controvérsias que ele viveu, né, na vida mundana dele, depois na parte de toda a conversão dele. Foi apreendido aquilo, porque até então ele só tinha aprendido o caderno dos ensinamentos, as leituras que ele fazia, e eles diziam, você não tem conhecimento para ficar falando sobre isso, não deveria falar, não deveria ensinar, e daí que a gente vai ver, né? E aí que a gente vê como Deus trabalha nos humildes, né? A grande lição que tem aqueles que ainda não estudaram. De quem vem? Vem de Deus. Então é uma grande lição que fica aí já de cara nessa história. Mas aí eu dei pausa no filme e fui para a missa. Quando eu dei pausa no filme, eu não costumo pedir essas coisas, vocês sabem, eu já falei aqui da questão do arco-íris também. Mas como estavam falando tanto do Papa e eu tinha tanta preocupação de não estar fazendo nada errado, nada contra Deus, nada contra a igreja, porque eu sempre pensei que o Papa tem que estar certo e eu tenho que estar errado. Se tem alguém que tem que estar errado, não tem que ser ele, tem que ser eu, porque ele está sentado onde o Espírito Santo colocou.
Deus não falha, Jesus não falha, né? O homem falha, mas Jesus não falha, né? Então a gente tem que sempre nessa perspectiva. Mas então, eu falei assim, Santo Inácio de Loyola é o primeiro papa jesuíta do mundo, né? Desde que a cadeira de Pedro veio sendo ocupada ao longo desses mais de 2000 anos, é o primeiro papa jesuíta. Eu gostaria, né, se for da vontade de Deus, que eu recebesse nessa missa de Santa Teresinha, a qual o canal é consagrado, né, na igreja de Santa Teresinha, eu gostaria de ter um sinal seu de que é esse o caminho. Eu tenho que realmente defender o Papa e nunca duvidar dele. Tudo bem, fui pra missa, tava com uma blusa de Nossa Senhora das Graças, porque era dia de Maria, tava, aquela blusa que vocês já viram eu gravando várias vezes com ela, uma blusa azul. Quando chegou na homilia, o padre disse lá pelas tantas da homilia que ele via raios azuis entrando pelo corredor da igreja. Gente, isso não é comum. Eu já fui nessa igreja outras vezes e ele falou com uma certeza: eu estou sentindo vindo graças, né? A blusa que eu tava usando é de Nossa Senhora das Graças. Eu já fiquei assim, né? Porque eu tinha pedido o sinal. Eu estou sentindo. Quando ele falou isso, eu fiquei toda arrepiada, né? Mas entreguei. Eu falei, Senhor, se é para mim ou para outra pessoa, não importa, né? Eu sei que eu também amo, sou devota e consagrada a Nossa Senhora das Graças. Então eu tenho certeza que o que veio, veio pela mão de Nossa Senhora das Graças. Porque depois que você é consagrado, tudo te vem pelas mãos de Maria. E tudo você entrega através de Maria, nunca mais você. Você não é mais dono de si, você entregou tudo a Nossa Senhora. Teus bens, tua vida, teu ser, tudo está nas mãos dela. Óbvio que isso é um trabalho que você tem que o tempo inteiro ficar se lembrando dessa tua consagração para que não incorra no risco de você querer assumir as rédeas da tua vida e não entregar para Nossa Senhora. Mas quando ele falou isso, eu falei assim, que bonito, né? O padre, mas eu fiquei toda arrepiada. Aí tá, passou. Chegou no final da missa, eu já estava emocionada, né? Eu falei, tudo bem, se Santo Inácio não falar mais nada, tá bom aqui. Se você está falando, vê um padre parar uma homilia para dizer que está vendo raios entrando, bênçãos entrando, confirmações entrando pelo centro do corredor da igreja, você pensa o quê? Você pediu uma graça, né? Aí vai a fé. Tudo bem. Quando chegou na bênção final, o padre falou assim, eu não lembro o nome do padre, eu acho que eu só vi ele nessa missa, tá? Porque essa paróquia, ela tem várias igrejas, então eu acho que eles se revezam, eu não me lembro de ter visto ele em outra missa, mas também aí eu também não posso confirmar, porque vocês conhecem minha memória, né? Aí ele no final da missa disse assim, olha, se alguém veio aqui na igreja para pedir uma graça, de uma confirmação, se alguém veio aqui buscar uma graça, eu quero dizer que ela já foi dada. Ah, não foi graça não, desculpa. Se alguém veio pedir um sinal, ele usou essa palavra que foi a palavra que eu usei em oração. Se alguém veio aqui hoje pedir um sinal, eu quero dizer que ele já foi dado. Ah, mas aí pronto, né? Aí eu tinha certeza que Maria veio trazer isso. Já a homilia dele já falava sobre isso. Então, meus irmãos, quando eu recebi esse sinal, imediatamente eu falei com meu irmão, né? Que é esse que vocês vão ver na live de hoje, que eu já não sei. Eu falei com ele, olha, eu acabei de chegar da missa, eu tô impactada porque eu não sou de fazer isso, de pedir sinal, nem eu normalmente entrego para Deus e confio, e vou fazendo o que tá no meu coração, porque eu rezo, né? Eu oro, tenho uma vida de oração. Então Deus fala nessa vida, né? Nesses momentos. Mas ele confirmou. Então Santo Inácio de Loyola, eu não tenho a menor dúvida que disse, pode defender sem medo. E dali eu simplesmente me calei para qualquer ponto de dúvida, de acusação que tenha relação com o Papa Francisco. Então essa é a primeira graça que eu quero contar para vocês. A segunda graça é o formato do arco-íris. Foi no dia 27 de junho desse ano. Eu já vinha querendo tirar o meu nome Carla Martins do canal. Eu queria que esse nome fosse um nome consagrado a Nossa Senhora, já que eu tenho a consagração e eu não posso fazer nada por mim, tem que fazer por ela, mas como já tinha desde o início o nome do canal, desde aquela homilia que eu publiquei, eu fui deixando e nem tinha pensado, mas isso começou a me vir com força. Eu falei assim, bom, se isso tem que ser consagrado a Maria, eu tenho que achar algo que tenha a ver com ela. E eu estava lendo o livro da Conjuração Anticristã, na parte que falava da Revolução, ou ganha a Revolução, que é a Revolução Francesa, ele fala muito da Revolução Francesa, ou ganha a Revelação, que é a Igreja. Aí eu falei, tá aí, se vai ganhar a Revelação, vai ganhar contra a Revolução. Como é que o pensamento da gente vai longe, né, quando é humano, né?
Podia ser contra a revolução, mas a pessoa não entendia nada. Botar um canal chamado Contra a Revolução já parecia uma coisa bélica, né? Uma coisa estranha. E eu falei, o que isso tem a ver com o arco-íris? Porque essa história do arco-íris vem para mim muito forte porque Maria fala obediência. E o movimento homossexual, né, o movimento LGBT, que mais, não sei o que, eles usam isso com a palavra orgulho. Então é óbvio que é uma perversão, mais uma vez, né, uma perversão do sinal dado por Deus, né, da aliança, um símbolo de uma aliança entre Deus e os homens. E Maria também é esse símbolo da aliança, né? Como diz aqui a Dicele Regina, Papa Pio XII, eu só fui ver isso depois, quando eu fiz, vocês podem ver isso aí no vídeo da Mãe Rainha, do Dia da Mãe Rainha, que foi recente. Eu me deparei com a Dicele Regina, fui ler essa carta do Pio XII e estava escrito lá no final, antes da oração, assim: não é ela acaso, o arco-íris, ele está falando de Maria o tempo inteiro, né? A Dicele Regina, né? Rainha do céu. Não é ela acaso o arco-íris que se eleva para Deus como sinal de pacífica aliança? Contempla o arco-íris e bendiz aquele que o fez. Quer dizer, você não contempla Maria e fica bendizendo Maria, você bendiz a Deus porque fez Maria, né? É muito belo no seu esplendor, abraça o céu na sua órbita radiosa e foram as mãos do Altíssimo que o traçaram. A mão do Altíssimo traçou o arco-íris. Pio XII viu nisso o sinal de Nossa Senhora obediência. Foi, gente, o arco-íris, ele é muito mais do que eu acho que eu imagino. O meu sonho é que a gente passe como cristãos a mais o arco-íris, essa palavra obediência. Esse é um sonho meu, pessoal. Óbvio que eu já entreguei no canal, já entreguei para Deus. Mas nesse dia 26 eu vinha pensando, como fazer, como colocar um arco-íris, né? Ninguém fala de arco-íris. Eu não tinha lido essa carta, como eu disse. Eu falei, ninguém fala disso, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim, e se eu colocar isso, começar a ser atacada por isso, né? De estar usando o arco-íris? Na hora me veio assim Deus dizendo, né? Atacando minha arrogância, né? Ele disse assim para mim, muito amorosamente, quis dizer atacando no sentido de combatendo, né? E se for uma obra minha, né? E se não for você que está querendo isso, se for eu? Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, quando a gente quer um negócio, a gente fica aqui falando com o Senhor, mas na verdade a gente não sabe se a resposta que vem aqui é sua, é nossa, é porque eu quero o arco-íris, é porque não sei o que, então tu fica nesse embate, né? A gente nunca sabe exatamente se está realmente agradando a Deus e a gente tem medo de desagradar a Deus. Eu falei, será que isso que eu vi no meu coração, que essa obra não é minha, Carla, que é uma obra dele, então eu não tenho que ter medo, então... Aí eu baixei minha cabeça, até então aquele nome Contra-Revolução já não dizia mais nada pra mim, que eu achava que não tinha a ver, não é uma Contra-Revolução. E aí eu baixei minha cabeça e falei assim, Senhor, eu sei que também eu não sou de fazer isso, eu já não sou de fazer, mas já é a segunda vez que tá fazendo, né, minha filha? Deve ter pensado, né, já foi, dia 1º de janeiro, não tá satisfeito, tá pedindo de novo, falei assim, não adianta, né, pedir e recebereis, a gente tem que usar a palavra também e falar assim, ó, Senhor, o Senhor que falou, hein, pedir e recebereis. Aí eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, tudo bem, isso não é uma obra tua, não é uma obra minha, disso eu sei, óbvio que eu não teria condição de fazer isso, até porque é Dom Estevão que fala muitas vezes, né? Algumas vezes eu pego alguma outra coisa, misturo com direito, mas é Dom Estevão, né? Por inspiração pura dele. E aí eu baixei minha cabeça e falei, Senhor, o Senhor pode mandar um sinal para mim, se o Senhor quer que o arco-íris esteja no canal, porque eu ainda não tenho certeza, mesmo o Senhor dizendo que mesmo que essa obra é sua, que a obediência é realmente uma coisa que o Senhor deseja, eu sei, eu posso botar a obediência, mas não preciso usar o arco-íris. Meus irmãos, pelo que há de mais sagrado na face da terra, quando eu olhei para o céu, tava aquelas fotos que eu botei no dia, tá? As fotos do arco-íris. O que aconteceu? Tinha uma nuvem densa em cima da minha casa. Só em cima, tava tudo azul e tinha uma nuvem densa. Ela tava escurecida mais para a ponta e no meio ela tinha um clarão porque o sol tava no meio dela. Agora vejam o que eu vou dizer para vocês. Eu já tinha dito isso lá no canal do Telegram, antes de mudar, botar o arco-íris no canal e tal. Em volta do sol, que parecia uma hoxa, porque não tinha os raios, só tinha o brilho luminoso do sol ali atrás das nuvens, né? Quando ele fica amarelão assim. Em volta das nuvens tinha uma onda. Não era um arco-íris assim, igual um arco-íris desenhado que a gente está acostumado a ver. Era uma onda. Parecia um movimento colorido em volta do sol, em volta das nuvens, né? Tudo colorido, mas muito colorido. Tava tão colorido que o meu celular, que consegue aproximar e sem perder o foco, eu aproximei e mirei no sol. Quando eu mirei no sol, é a foto que vocês viram naquele logo que tinha, que agora ele tá por trás da imagem de Maria na arca, aquele colorido por trás, é que eu sobrepus a foto de Nossa Senhora nessa imagem, entendeu? Eu colei uma imagem na outra e ficou aquele colorido por trás dela,
que é o logo atual. Mas essas fotos estão lá no meu celular com a data marcada e eu tirei uma por uma e mandei pro meu irmão de novo, meu irmão. Eu falei assim, olha o que eu acabei de ver e contei pra ele a história. Ele realmente esse nome não tem a ver, realmente isso é uma coisa que eu nunca vi isso no céu. Passou. Aí veio a certeza de botar o arco-íris, foi aí que eu botei o arco-íris, né? E aí, aí vem esse meu sonho, que eu acredito que Nossa Senhora, ela deseja isso, né? Tenho certeza que essa imagem do arco-íris, um dia ela vai ter um significado muito maior do que esse, que eu posso imaginar agora, né? Porque é um símbolo do próprio Deus, da aliança com seu povo. Então, hoje, quando eu abri lá as minhas leituras diárias que eu faço, de informações e tudo mais, estava lá o milagre do sol de Nossa Senhora de Fátima. Que dia que foi esse milagre? 13 de outubro. O que aconteceu nesse milagre? Eu que não sou uma expert na aparição de Nossa Senhora de Fátima, eu rezo aquele, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, que é o que ela pediu pra gente rezar, né, no terço. Mas eu não sabia, né? Eu sabia do milagre do sol, óbvio que eu sabia, mas eu não sabia qual era o dia, nem exatamente o que tinha acontecido. Eu sabia que o sol tinha, tipo, girado e tal, mas eu não tinha. Aí hoje eu abri a notícia da Letéia, tava lá. O que aconteceu com o sol? O sol ficava girando, né, mais brilhoso, e em volta do sol aparecia cores, todas as cores apareciam em volta do sol. Ele é como se fosse um cristal, e eu tenho paixão tanto por cristal. Há muito tempo que eu tenho esse cristalzinho na minha pulseira. Eu tenho paixão quando reflete o colorido. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aconteceu no dia 13, que foi o dia que eu inaugurei o canal, e eu também não sabia. Então, assim, Deus, a gente dá o passo e Deus vai revelando. As outras graças que eu ganhei aqui foi o contato com Felipe Aquino, né, que nos brindou com suas palavras sobre Dom Estevão, Dom Abade Felipe, que foi aluno do Dom Estevão, os dois no dia do aniversário de Dom Estevão Bittencourt, eu recebi isso, já vinha pedindo há um tempo. Quando foi o dia do aniversário de Dom Estevão, dia 16 de setembro, deu uma pelada, aí eu consegui que eles dois me mandassem. O Dom Felipe foi super caridoso, mandou até um vídeo pra gente, depois ele também publicou o vídeo no mosteiro. Aconteceu esse encontro também antes da Fratelli Tutti, de eu querer reunir os irmãos para evangelizar comigo, seja replicando o comentário de vocês, seja no Ide pelo Mundo, que eu junto irmãos, e na verdade hoje veio meu irmão de sangue, para comentar a Fratelli Tutti. Agora vem como são as coisas. Eu estou contando isso para vocês porque as graças, elas realmente abundam. E quando a gente tem uma intenção que ela tem essa luz, que a gente sente que tem essa luz do Espírito Santo, a gente tem que ter medo. Nem falta de humildade, isso não é arrogância, nem orgulho. Isso é simplesmente reconhecer que a graça de Deus nos brinda por pura bondade. Né? Se você vai olhar pelos teus merecimentos, nem falar com ele eu conseguiria falar, porque eu não tenho nem como me aproximar de uma coisa, né, de um ser tão alto, tão majestoso, tão infinito, tão onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, isso, gente, nos aproxima da realidade transcendente que nós vivemos. Então, hoje eu tive essa graça, né, completando as graças, essa graça de saber do milagre do sol, hoje de manhã, e tive também essa graça do meu irmão, que há muito tempo eu pedia, mas ele também não é muito dado a isso, mas hoje ele vai participar e vai participar falando da Fratelli Tutti comigo, porque eu tenho certeza que nosso canal vai ser agraciado com a presença dele. Eu queria deixar essa mensagem para vocês como um testemunho de que quando a gente entrega a nossa vida e quando a gente busca Eucaristia, quando a gente busca estar em estado de graça, mesmo com aqueles pecados veniais que às vezes a gente comete, né? Porque a gente busca esse caminho, né? De não ter pecado nenhum, mas o estado de graça, estar perto da Eucaristia, né? Ter a bênção dos sacerdotes. Eu soube que tem um sacerdote acompanhando o canal. Ele vai ver esse vídeo. Obrigada pelas orações. Então a gente começa a juntar essas graças para quê? Para oferecer pela Santa Igreja. Então era essa mensagem que eu queria dizer, que esse canal é um canal dedicado à Santa Igreja Católica, na mais pura obediência que eu consegui com a minha fraqueza dar. Porque daí é que eu peço a força de Deus, né? Porque eu não tenho teologia, não tenho filosofia, eu não tenho esses estudos, eu simplesmente me cerco dessas boas almas que estão na terra e esses santos todos que intervêm pela gente, nosso Senhor Jesus Cristo que comanda a nossa vida. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima e obrigada pela paciência, obrigada por me escutarem, obrigada pelos comentários e pela bondade de vocês comigo e paciência, tá bom? Fiquem com Deus e até às 7h30 da noite,
falando da Fratelli Tutti com Carlos Filho. Até mais!